Informação no Girassol Jornal. Boa noite. A criminalidade em Benguela, insegurança, ganhou espaço no seio dos moradores no bairro 71. Munícipes pedem a intervenção das autoridades. Vacinação contra a poliomielite. Nova etapa da campanha arranca amanhã em Luanda. Prevê-se imunizar mais de 1 milhão de crianças. Mercados financeiros internacionais. Angola mobiliza 2,5 mil milhões de dólares em operação histórica. Conselho de Ministros, terceira sessão ordinária orientada pelo chefe de Estado, analisou em Luanda vários diplomas. Destaque para o Plano Anual de Desenvolvimento 2026. Situação no Médio Oriente. Irão terá rejeitado o plano com 15 pontos, que visa colocar fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro. Quarta-feira, 25 de março. Bem-vindos. Com impacto direto na vida económica e social do país, destaque para o Plano Anual de Desenvolvimento Nacional 2026, instrumento que integra projetos de investimento público já inscritos no Orçamento Geral do Estado. De acordo com o secretário de Estado para o Planeamento, Luís E. Palanga, o plano contempla cerca de 8 mil atividades, desde projetos públicos e iniciativas de apoio ao desenvolvimento. Realizar pelo menos 170 prioridades destes 50 programas que visam concretizar cerca de 132 objetivos dentro dos programas do PDN. Em termos de resultados concretos, os resultados inserem-se em 3 domínios: no domínio econômico, no domínio social e no domínio das infraestruturas. No domínio econômico, o que nós esperamos alcançar em 2026 é a manutenção de crescimento da atividade econômica, fundamentalmente induzida pelo setor não petrolífero, que é aquele que tem maior capacidade de absorção de mão de obra, geração de emprego e geração de renda. Ainda esperamos também neste domínio manter a trajetória de desaceleração da inflação, passando dos 15,7% em 2025 para 13,7% em 2026. Luís E. Palanga disse também que o Executivo prevê ainda a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, que deverá passar de 0,619 para 0,622 pontos. A nossa pretensão e previsão é que consigamos reduzir os índices de malária de 215 mil nados vivos em 2025 para cerca de 195 mil nados vivos, assim como esperamos reduzir ou aumentar o número de salas de aulas do ensino primário de 65.388 salas de aulas para cerca de 170 salas de aulas no ensino primário. Aumentar o número de bolsas de estudo externas para mais 200 bolsas externas do domínio social e 10 mil bolsas internas no ensino superior. No domínio financeiro, o Conselho apreciou o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao quarto trimestre de 2025. O documento indica que foram arrecadadas receitas no valor de 13,69 mil milhões de kwanzas, que corresponde a 40% da previsão anual, enquanto as despesas se fixaram em 13,47 mil milhões, que resultou num superávit de cerca de 218 mil milhões de kwanzas. O documento ainda refere que, apesar do preço do petróleo ter ficado abaixo do previsto, a economia registrou sinais de estabilidade, com a inflação a desacelerar para 15,70% em dezembro de 2025 e a taxa de câmbio a manter-se estável. No domínio legislativo, o Conselho de Ministros analisou a proposta de alteração da Lei contra a Violência Doméstica, que prevê o cumprimento integral das penas para os infratores. De acordo com a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, a proposta contempla ainda a criação de um observatório de violência doméstica. Quem cometer crimes de violência doméstica irá cumprir a pena na íntegra e também poderá fazer serviços comunitários. Trazemos no final a questão do observatório da violência doméstica para a monitoria, avaliação
da eficácia sobre a implementação da lei e também monitorar aqueles casos que acontecem e segui-los até a sua resolução e ver como depois a vítima passa a viver depois de ter sido tratada e devolvida à comunidade. Ainda em sede do Conselho de Ministros, foi igualmente apreciada a proposta de lei contra a vandalização de bens públicos. O regulamento da formação semipresencial, o Conselho aprovou propostas ligadas ao setor petrolífero, assim como a institucionalização do Palácio das Artes e da Orquestra. Foram analisados acordos com a República Portuguesa nos domínios da segurança rodoviária, proteção civil e bombeiros e saúde. Angola mobilizou 2,5 mil milhões de dólares nos mercados financeiros internacionais numa emissão de eurobonds considerada histórica pelo Executivo. De acordo com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, a operação foi realizada com o objetivo de mobilizar recursos para financiar a execução de vários programas inscritos no Orçamento Geral do Estado. O país realizou uma das maiores emissões financeiras dos países da África subsaariana. De acordo com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, a emissão contou com forte adesão de investidores estrangeiros numa altura de muita volatilidade nos mercados internacionais. Primeira emissão ocorrida por países emergentes depois do eclodir do conflito no Médio Oriente. Portanto, num contexto de ainda grande incerteza e de forte volatilidade nos mercados internacionais. Portanto, Angola teve esse mérito de se ter apresentado aos mercados e de ter conseguido mobilizar recursos acima daquilo que inicialmente procurava. A emissão registrou uma procura avaliada em cerca de 5,2 mil milhões de dólares, mais do dobro do montante colocado. O que tivemos de procura situou-se em cerca de 5,2 mil milhões, fazendo com que ficássemos no final com os 2,5 mil milhões de dólares. Também foi uma operação histórica, no sentido de esta ter sido das maiores emissões efetuadas no mesmo dia por países africanos, na nossa região subsaariana. De acordo com o Ministro do Estado, esta emissão mobilizou investidores internacionais do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, o que evidencia a confiança em relação à economia do país. Portanto, o que revela também este sinal forte de confiança que os operadores, os investidores nos mercados internacionais têm em relação ao andamento da nossa economia. Devemos também dizer com satisfação que desta operação foi possível baixar as taxas de juro que vínhamos de emissões anteriores. E é também um dado relevante porque, mesmo para aqueles títulos que têm sido transacionados no mercado internacional, da referência que temos, Angola é dos poucos países que, depois do conflito, consegue taxas de juro mais baixas do que aquelas que tinha anteriormente, tanto pré-conflito. A operação foi estruturada em duas tranches, com maturidade de 7 e 11 anos e taxas de juro de 9,25% e 9,8%, respectivamente. Os recursos, como referimos, servirão para darmos continuidade à execução do nosso Orçamento Geral do Estado para o ano 2026, mas também uma forte preocupação de, dentro dos termos e regras de execução do OGE, irmos também cuidando de todas as responsabilidades até aqui existentes. Temos ainda um volume considerável, tanto de ordens de saque, por regularizar, dentro do limite dos 90 dias. No histórico de emissões, Angola estreou-se no mercado de eurobonds em 2015, com 1,5 mil milhões de dólares. Entre 2019 e 2021, o país mobilizou 3,5 mil milhões de dólares. Já no período de 2022 a 2024, destacou-se o reforço da gestão ativa,
com operações de recompra para a melhoria do perfil da dívida. Em 2025, a emissão Palanca 8 marcou o regresso de Angola aos mercados internacionais após 3 anos com forte procura. Com uma prevalência 3 vezes superior aos homens, as mulheres em Angola representam o género mais afetado pelo VIH-Sida, com o intuito de contribuir com soluções para o controlo da doença que está entre as prioridades do governo. Os deputados da 6ª Comissão analisaram nesta quarta-feira o enquadramento à luz da nova proposta de alcançados em matéria de tratamento. Nas últimas décadas, testemunhamos progressos extraordinários na ciência médica, graças ao empenho de investigadores, profissionais de saúde e organizações internacionais. Hoje dispomos de terapias eficazes que permitem às pessoas que vivem com HIV ter uma vida longa e saudável. A prevenção também evoluiu, com novas estratégias e tecnologias que reduzem significativamente o risco de transmissão. Estes avanços são motivos de esperança e confiança no futuro. A atualização da legislação vigente, através da nova proposta de lei, visa também dar resposta aos avanços científicos relativos à prevenção, tratamento, controlo do VIH, as boas práticas nesta matéria, garantir os direitos fundamentais e humanos, bem como clarificar o quadro de responsabilidades do Estado no âmbito da resposta ao VIH. Segundo as estatísticas do MINSA, as províncias junto às zonas fronteiriças entre mulher e homem, quanto à sua incidência, estão no Cunene com a taxa mais elevada, quando Cubango e Lunda Norte. A Lei nº 8/04, de 1 de novembro, constituiu um marco importante. No entanto, passados mais de 20 anos, torna-se necessário atualizá-la de modo a refletir os avanços científicos, as boas práticas internacionais e os compromissos assumidos pelo Estado angolano. Hoje, o VIH deve ser encarado não apenas como uma questão de saúde pública, mas também como um desafio de direitos humanos e inclusão social. Angola faz parte da Aliança Global de acabar com a SIDA em crianças até 2030. O compromisso assumido pelo país passa pela Estratégia 95, que significa diagnosticar 95% das pessoas que vivem com VIH, 95% de pessoas diagnosticadas em tratamento com antirretrovirais e 95% de pessoas em tratamento com a carga viral suprimida, além de reduzir a transmissão de mãe para filho. O PNUD valoriza igualmente o trabalho que tem desenvolvido com as organizações lideradas pelas pessoas vivendo com VIH, com as comunidades afetadas e com as populações vulneráveis. Estamos satisfeitos por apoiar este trabalho fundamental de atualização da Lei 08/04, a quando da sua aprovação, a lei representou um avanço significativo na prevenção e cuidados com base em evidências científicas disponíveis na época. A proposta de lei que deve seguir para apreciação na especialidade procura uma resposta integrada ao VIH, promovendo uma abordagem centrada nos direitos fundamentais, no acesso universal aos cuidados e na expansão da rede sanitária, sobretudo ao nível primário. Poliomielite, nova etapa de vacinação. Em destaque. Notícias no Girassol Jornal, edição de quarta-feira em Benguela. Cidadãos mostram-se preocupados com os elevados níveis de insegurança, sobretudo no bairro 71, na zona também conhecida como a Curva da Morte. As motorizadas de 3 rodas, vulgo Caleluia, têm sido os principais alvos dos miliantes
incluindo feirantes do maior mercado informal da província. É nesta zona conhecida como a Curva da Morte, onde recentemente um meliante foi baleado durante um assalto por um cidadão desconhecido. Os feirantes do mercado 4 de Abril e os motoqueiros de triciclos, vulgo Caleluia, são os principais alvos dos meliantes. Aqui fica muito difícil, há muita bandidagem à noite. Até lá para 19 horas já é um risco passar aqui. E precisamos mesmo de apoio da polícia. E ainda ontem, antes de ontem, houve um morto aqui que lhe mataram, acho que é um bandido, tentou assaltar uma senhora. Graças a Deus apareceu um senhor, acho que é da polícia, e lhe deu tiro. Já também sofreu algum atentado aqui? E já, várias vezes. Para responder ao grito de socorro, parte do bairro socorre-se de grupos de segurança que rondam sobretudo o bairro da Seta Nova, dados altos níveis de insegurança. Mas tem muitos mesmo ainda aí onde parece que mataram lá, não sei se é bandido também, sei como. Mas o bandido tem. Mas à noite nós aí na Seta dormimos bem porque houve ronda, os moços estão a trabalhar mesmo. Quando tem numa casa onde acertaram, eles, basta a pessoa gritar, eles vêm com as corridas. Mas é preciso, muito mesmo. A situação não está fácil? Não está fácil. Está indo só no pior. Na zona conhecida como a Curva da Morte, o patrulhamento de iniciativa dos moradores, com conhecimento da polícia, de acordo com este morador, fracassou por conta das represálias de algumas encarregadas dos meliantes que não viam com bons olhos a iniciativa da vizinhança de ajudar a polícia em manter a segurança no bairro. Era o responsável do grupo daqui da segurança e tem mesmo jovens marginais. E depois tem pessoas que colaboram junto com os marginais. Quando vejam, nós estamos no terreno a trabalhar, pegar aqueles marginais, a mãe, outras pessoas ficam contra. E então não tinham como, até tinham que me invadir também, então paramos com a insegurança, mas agora piorou. Então aqui a bandidagem não tem como. Já tirando de trás, na Seta Nova, aqui o 71, a bandidagem mesmo. Uns vêm da lixeira, na Curva da Morte, porque ali onde vendem as motos, entre este beco e aqui em frente tem um sítio, então é onde ficam os próprios marginais. Então eles ficam, espereitam, quando vejam que não tem lá muito movimento, os jovens saem com as katanas, faca, passam moto, essas motos caleluia, privam as mães, privam não sei o que, puxam tudo o que eles quiserem fazer. Cidadãos preocupados com os altos níveis de insegurança, numa altura em que a polícia ainda não reagiu ao envolvimento de um meliante morto a tiro por um cidadão desconhecido na Curva da Morte. E no município do Kazanga, em Luanda, os moradores do bairro Cacimba do São Pedro queixam-se do aumento do índice de criminalidade na zona e estão igualmente preocupados com o estado em que se encontra a bacia de retenção em função das chuvas. O abandono de residências devido às enchentes da bacia de retenção, o acúmulo e amontoados de lixo, a delinquência e o sonegamento ou o depósito de cadáveres bebês são uma realidade no município do Kazanga, mais concretamente no bairro Cacimba do São Pedro. Moradores como Celina Gomes, que reside no bairro há 19 anos, relatam que, na época chuvosa, a bacia de retenção transborda e têm ocorrido afogamentos. Eu estou há 19 anos aqui, mas já encontrei a lagoa. Encontrei a lagoa e tinha prédios aqui. Já morreu. Um moço chamado Paizinho. Morreu por quê? Morreu se for mesmo aqui na água, mas nós escutamos só que ele morreu aqui na lagoa. As doenças oportunistas são uma constante na região devido à quantidade de lixo que está às portas dos moradores. As moscas e os vermes parecem fazer parte da família, como disse Marinela da Rosa. Muitos tipos de doença, uma delas é mais o paludismo. E o lixo vem mesmo parar até aqui. Nós, os moradores, é que fizemos sempre a limpeza, mas a bacia da chuva também, como pode ver, essas águas paradas, mistura tudo e dá um cheiro horrível. Nós aqui que estamos mais perto, então é que passamos mal.
Que vem limpar e se for para fazerem obras para fazer, para não nos prejudicar, porque aqui tem mesmo muita doença. Tem maminhos, tem cobras, tem sapo e mais outros tipos de bicho que costumam aparecer. Entretanto, os assaltos são outra constante e Virgínia de Azevedo faz uma denúncia pública relativamente àquele local sobre o depósito ou sonegamento de cadáveres bebês e sobre violações de mulheres. Nós queremos mesmo que a administração venha mesmo aqui para acabar com lixo. Aqui deitam mesmo coisa, bebês, violam. E aqui nessa igreja já foi assaltada muitas vezes com os bandidos mesmo aqui, fumam muita jamba aqui. Queremos mesmo que acabe com essas lixeiras. Você não pode passar aqui 19 horas, 18 horas. Não pode passar aqui, vão te tramancar. Os bebês que deitam mais aqui são do outro lado. Quando nós acordamos, só encontramos a neném. Outra bebê aqui, cortados. Moradores do bairro Cacimba de São Pedro apelam às entidades públicas para que olhem para o bairro com olhos de ver para a melhoria e qualidade de vida dos munícipes. A equipa da Rede Girassol dirigiu-se à administração do Kazenga para obter uma reação sobre este assunto, porém, ficou a promessa de um pronunciamento para breve. E continuamos em Luanda. Olhamos agora para a falta de urinóis públicos em várias zonas da cidade capital, que continua a ser um motivo de preocupação, manifestada principalmente por pessoas que passam a maior parte do tempo nas ruas, movidos pelo trabalho ou por outras atividades. Sobre o assunto, a Girassol ouviu nesta quarta-feira alguns munícipes. Urinar ou defecar na via pública é uma prática recorrente em Angola, especialmente na capital do país. Em vários pontos da cidade é possível sentir o cheiro nauseabundo de urina. No ano passado, a Rede Girassol reportou sobre o mesmo problema. Voltamos aos mesmos locais, Congolesas e Baixa da cidade, e constatamos que a situação persiste. Martinho foi flagrado pelas nossas câmaras a urinar na rua. O jovem reconhece que a prática não é adequada. É feio e é mau, não é correto e não é ético. Balneários públicos serviriam muito bem, porque nós temos uma densa população que consome muita comida e bebe muita água por causa do nosso sol escaldante. Só eu estava a tapar o nariz. Sou eu mesmo que estava a tapar o nariz por causa do cheiro. Desde 2014 que Oséias Miguel trabalha como lutador e afirma que defecar e urinar ao ar livre é uma prática comum no seu local de trabalho. Aqui está mesmo muito complicado, os miúdos da rua mijam aí, cagam aí, fazem, também por vezes mesmo nós urinamos ali, porque não temos sítio de urinar, para urinar aqui tem que pagar 100 kwanza, ou para fazer necessidade maior tem que ir pagando. Aqui nas casas de banho daqui, aqui tem casa que tem casa de banho. Já Aniel Paulo e Teresa Capeta reprovam esta ação. Vejo as pessoas a fazerem esse tipo de ato. Eu olho para eles e acho que a nossa sociedade está mal. Não, graças a Deus não sou dessa pessoa, mas o meu conselho que eu deixo é que parassem de fazer isso, porque só do jeito que estamos a ver por debaixo do contentor, somente as mulheres têm a possibilidade de adquirir certas doenças. Então temos que ter mais cuidado onde nós urinamos. E não é permitido, ou seja, não é apropriado mijar num local como este. Certo. Então eu vou liberar numa zona que eu sei, não é claro que não é adequado no contentor, mas é uma zona que eu achei pelo menos que dá para mim, não é, satisfazer essa minha necessidade. A falta de sanitários públicos é apontada por Martinho como um dos principais fatores que contribuem para o problema. Nós não temos, como a senhora bem disse, balneários públicos. Pelo facto que a urina é uma necessidade natural biológica. A chefe interina do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Grandes Endemias, Luísa Paulo, explica as possíveis doenças que podem ser contraídas devido a esta prática e as más condições de higiene. Urina, defecação ao ar livre na via pública, temos muitas consequências. Uma delas são doenças de pele, causadas alergia na pele, a cólera, que é uma problemática que Luanda, o país, está a vivenciar
por conta mesmo desta defecação ao ar livre. Pensão urinária também. Por isso é que desaconselhamos nossos habitantes, nossos munícipes da província de Luanda, então, a ter essa prática. Desincentivamos essa prática para, então, melhor saúde da nossa comunidade. Para as mulheres, evitar essa prática. Para os homens também, porque os homens também podem ter infecções do trato urinário. Munícipes ouvidos pela Rede Girassol reforçam que a carência de sanitários públicos está na base para urinarem na via pública. Assunto preocupante em Luanda. A Sonangol informa que deu início, através da Sonagás, ao processo de substituição de válvulas nas botijas de gás de uso doméstico, numa altura em que muitos consumidores e revendedores queixam-se de casos de vazamento de gás. A medida visa impedir a colocação no mercado de botijas com esse tipo de problema. O gás butano é um produto de uso diário, uma realidade em muitas localidades do país. Nos últimos dias, têm-se multiplicado as reclamações de vazamento frequente das botijas de gás doméstico. Por exemplo, este borbulhar que se verifica nesta garrafa de gás indica a existência de vazamento de líquido a partir da válvula, componente responsável por controlar o fluxo de gás no topo da botija. Na casa não estava a sair gás, levei em casa, aí eu cheguei em casa, meti só ali, posei ali, estou a meter água, está a sair gás. Estou a levar também assim, está a sair gás. Isso é perigo em casa, você deixa as crianças ali em casa. Inicialmente tinha que pôr uma pedra, não é? E depois colocar um pano por cima da botija ou do redutor. Mas isso não resultou. Depois tínhamos que mudar a borracha, tirando a borracha de uma outra botija já utilizada para poder colocar na botija pretendida a usar. O revendedor Henrique Antunes sublinha que a situação está nos redutores que são comercializados nos mercados informais e a maior parte são falsos. Uma posição que a vendedeira Esperança Domingos diz não corresponder com a realidade, realçando que as garrafas adquiridas já apresentam a fuga de gás. Porque muitas das vezes o problema não está na garrafa, é quando ele chega em casa. Ele chega em casa a usar o redutor, prende logo a válvula. Há redutores que, se a senhora comprar hoje, a mais já tem problemas de válvula. Mas se for a um agente oficial, é o que eu aconselho sempre, vá a um agente oficial. Não é por causa dos redutores. As cabeças das garrafas de gás já são antigas. Então, neste momento, é preciso mesmo que a Sonangol troque as cabeças das botijas. Porque se eles não trocarem, vai continuar sempre na mesma vazar. Para dar resposta a esta problemática, Márcio Setas, diretor de suporte das operações da Sonagás, diz que a instituição já começou a substituir as válvulas, componente responsável por controlar o fluxo de gás. Substituíamos 200 válvulas por semana aos sábados. Hoje, com essa máquina, nós substituímos 500 válvulas por dia, 2.500 válvulas por semana. O coordenador da Associação de Defesa do Consumidor, Gilberto dos Santos, disse que grande parte das garrafas de gás que circulam no mercado já estão vencidas. No universo de 100 garrafas constatadas, 80% estão em fase já de caducidade. E no universo de 100 garrafas, pelo menos 70% dessas garrafas estão em fase de vazamento de gás. Portanto, essa é uma situação que põe em causa a nossa segurança. Não é aqui digamos, a solução, que essa medida que a Sonagás aqui agora está a levar a cabo, apenas a substituição das válvulas. Olha que a própria válvula em si tem uma duração de 5 anos. Em cada 5 anos precisam ser substituídas. Quando questionado sobre a existência de garrafas de gás com datas já vencidas, Márcio Setas esclareceu. Dizer e descansar ao consumidor que a data que vem na garrafa é uma data de fabrico, não data de caducidade. Quanto à colocação de pedra por cima do redutor, Márcio Setas afirmou o seguinte. Nossos consumidores muitas das vezes recorrem ao mercado informal comprar redutores que não são das nossas marcas. Daí esses redutores terem problema de acoplamento da válvula. Daí eles
para mitigar essa situação da fuga, colocar em peso sobre o redutor para, de alguma forma, estancar a fuga, que nós desaconselhamos. Arranca amanhã mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite a nível de Luanda. As autoridades prometem imunizar mais de 1 milhão de crianças. A campanha vai decorrer até o dia 28 do corrente mês. Neste ano, a OMS e o Unicef planeiam vacinar até 370 milhões de crianças com o objetivo de erradicar a poliomielite. Entretanto, depois de Angola e Namíbia reforçarem a resposta conjunta à polio com campanhas sincronizadas nas zonas fronteiriças, alcançando mais de 200 mil crianças, Luanda dará início à mesma campanha de 26 a 28 do corrente mês. A chefe interina do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Grandes Endemias, Luísa Paulo, destaca a importância da vacinação contra a poliomielite. A polio é uma doença viral que ela pode comprometer os membros inferiores ou os membros inferiores. Dizer que Luanda já tivemos casos, o surto com grande magnitude a partir de 1999, não só Luanda, como outras províncias mais, que é uma doença caracterizada por paralisia flácida e aguda dos membros superiores ou inferiores, pode ter ausência ou presença de febre. Então, quando a mamãe identificar a sua criança com estas características, não isole, não leva um quimbandeiro, leve a uma unidade sanitária mais próxima, onde tem profissionais qualificados e treinados para poder fazer então uma avaliação oportuna desta criança e fazer aquilo que é seguimento. Só um realce dizer que a polio é uma doença que não tem cura. Ao longo destes 3 dias de campanha, a estimativa é de vacinar mais de 1 milhão de crianças em Luanda, segundo explica a coordenadora provincial do Programa Alargado de Vacinação, Felishmina Neto. Cada criança deverá receber 2 gotas milagrosas da polio. Luanda tem planificado vacinar aproximadamente 1.940.000 crianças desde o nascimento até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Estão envolvidos para esta mega atividade aproximadamente 10.500 pessoas, dentre assessores nacionais, os da província, coordenadores, supervisores, vacinadores, mobilizadores, registradores e também parceiros, OMS, Unicef, Visão Mundial, Banco Mundial, Grupo COR, dentre outros. Toda criança deverá ser vacinada, exceto aquelas que se apresentam em estado crítico de saúde. Excepto aquelas que estão no estado coma, porque obviamente enquanto decorrer a campanha de vacinação temos muitas crianças que se encontram nas nossas unidades sanitárias já com um estado crítico, essas não. Toda criança menor de 5 anos vai receber a vacina da poliomielite. Portanto, inclusive as crianças que vão nascer amanhã, dia 27, dia 28 e dia 29. E temos que aproveitar o dia 29, que é o dia de ação de graça. É o último dia que teremos essa vacina disponível no sistema. Segundo Felishmina Neto, a não vacinação contra a poliomielite poderá causar consequências aos seres indefesos. Quando a criança tem polio, não consegue andar, não consegue jogar bola, não consegue correr, fica estigmatizado, ele se autodiscrimina para além da discriminação de outras pessoas. A coordenadora apela à comunidade para a adesão massiva à campanha contra a polio. Apelamos à consciência das mães, cuidadores de criança, os infantários, os adultos, as igrejas, porque muitas delas contraindicam a vacina, dizendo que basta a oração, a criança cura. Não, não é bíblico. Deus, através da Bíblia, orienta que devemos nos cuidar para que Deus também nos cuide. Foi hoje lançada a certificação Produto 5 Estrelas, uma iniciativa da Escolha do Consumidor, Angola. Trata-se de um selo que visa distinguir produtos que se destacam pelo seu desempenho, fiabilidade e valor percebido pelos consumidores. Produtos 5 Estrelas é uma nova certificação da Escolha do Consumidor Angola focada em produtos, ou seja, os produtos à venda e que chegam a ter o selo 5 Estrelas são os recomendados, segundo Miguel Soares, diretor da Escolha do Consumidor Angola.
Tentamos trazer para o mercado é uma certificação não focada nos serviços, que é o que o selo de escolha do consumidor faz já atualmente, com bastante sucesso, mas sim focado num produto, para que quando o consumidor vá comprar, escolher um determinado produto, seja esclarecido e encontre na prateleira aqueles produtos que realmente lhe conferem qualidade, confiança e conformidade, é então recomendado. Então poderá ser 5 estrelas. Nesta quarta-feira, durante a conferência de imprensa de apresentação do projeto, o responsável da escolha do consumidor Angola avançou os critérios que serão usados para que os produtos sejam considerados ou não 5 estrelas. Para ser considerado produto 5 estrelas, as empresas primeiro terão que se candidatar, terão que submeter os seus produtos. O processo emite um relatório técnico de avaliação, porque mesmo que um determinado produto não seja considerado, não seja certificado produto 5 estrelas, a empresa poderá receber um relatório para perceber o porquê e onde é que tem que melhorar. Mas, afinal, na prática, que processo é este? O processo produto é 5 estrelas, tem 5 pilares de avaliação. E, portanto, dependendo do produto, cada um desses 5 pilares terá um conjunto de questões que são frutos dessa avaliação. E os pilares são uma satisfação pela experimentação, e a experimentação pode ser avaliada em conjunto com consumidores, tem a ver com a qualidade do produto, e a qualidade pode ser medida através de testes, através de análises, depende do produto que estamos a falar, se é um produto que acrescenta valor acrescentado no seu segmento, se a relação de preço-qualidade é equilibrado, isto é, se aquilo que o produto oferece, o preço que é posicionado para o consumidor final, se é um bom equilíbrio, e se é um produto que está em conformidade com os requisitos do mesmo e com a lei. Este projeto visa ajudar a minimizar o volume de reclamações dos clientes em relação aos produtos que consomem. E estas não são poucas. Por exemplo, atualmente o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, recebe mensalmente 50 reclamações, segundo avançou José Vunge, do INADEC. Nós, enquanto INADEC, mensalmente recebemos mais de 50 reclamações em todos os setores, dentre os quais os setores que registram o maior número de reclamação não é fixo. Há meses que lideram as empresas construtoras, principalmente nos arredores de Colibengo, estamos a falar do Zango, não é? Onde há muitos conflitos entre consumidores e as empresas construtoras, onde, por um lado, muitas vezes não se sabe se são mesmo construtoras, se são imobiliárias, são empresas construídas para um fim, depois acabam exercendo outros fins e acabam lesando consumidores. O INADEC considera o ano de 2025 o mais conturbado. No final do ano passado, estas lideraram o número de reclamações, onde efetivamente só no arredor do Zango, o INADEC recebeu no mês de novembro mais de 50 reclamações sobre empresas que prometeram dar casas, os consumidores pagaram os valores para a recepção da casa e no final das contas não receberam. Também lideraram o ranking de reclamações, com reclamações acima de 50 por mês as oficinas mecânicas. Lançada a certificação Produto 5 Estrelas, uma iniciativa da Escolha do Consumidor Angola. O projeto vai ajudar a minimizar o volume de reclamações resultantes da pouca qualidade de alguns produtos e serviços. Girassol Jornal, quarta-feira. Intervalo a seguir. Voltamos dentro de instantes. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal, no quadro da visita oficial que efetua a República Federativa do Brasil. O Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, realizou nesta quarta-feira uma visita de trabalho à empresa de pesquisa energética na cidade do Rio de Janeiro, no âmbito do aprofundamento da cooperação bilateral. A visita decorreu com o acompanhamento institucional do Cônsul-Geral da República de Angola no Rio de Janeiro, Mateus de Sá Miranda Neto, e enquadra-se na visão do Executivo angolano de fortalecer a cooperação técnico-institucional com entidades de reconhecida competência internacional, promovendo a partilha de experiências,
conhecimento especializado e boas práticas nos domínios do planeamento energético, segurança do abastecimento, expansão da capacidade instalada e sustentabilidade do setor elétrico. Durante o encontro, o ministro João Batista Borges destacou a importância do planeamento estruturado, integrado e prospectivo para assegurar uma gestão moderna, eficiente e resiliente do setor elétrico, em consonância com os desafios do crescimento económico, da inclusão social e da transição energética. Olhamos agora para a atualidade fora de portas. O Irão terá rejeitado um plano com 15 pontos que visa colocar fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro com ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos da América. De acordo com o meio de comunicação iraniano citado pela agência Lusa, o Irão reagiu negativamente à proposta americana. A fonte sublinha que um responsável não identificado do Irão disse que a guerra terminaria quando o Irão decidisse pôr fim e não quando Donald Trump assim decidisse. O plano terá sido entregue ao Irão por via de mediadores do Paquistão, país apontado como potencial mediador do conflito iniciado a 28 de fevereiro. De acordo com a imprensa internacional, enviados norte-americanos propuseram um cessar-fogo de um mês para dar ao Irão tempo para analisar o plano apresentado pela administração Trump. No documento, exige-se que o Irão deixe de apoiar grupos como o Hezbollah e o Hamas. O plano de Washington exige ainda que o Irão renuncie a dotar-se de armas atômicas, que entregue todo o combustível enriquecido de que dispõe numa data fixada pelas partes e que várias instalações nucleares importantes sejam desmanteladas. Através do plano, Washington propõe a imposição de limites à quantidade de mísseis de que o país poderá dispor e ao raio de ação, além de sugerir a manutenção da abertura do Estreito de Hormuz. Em contrapartida, o Irão vai obter o levantamento das sanções internacionais e apoio para o programa nuclear civil. Estas informações, no entanto, não foram confirmadas por fontes oficiais norte-americanas. Entretanto, apesar de alegadas tentativas de negociação, fontes do Pentágono confirmaram hoje o envio de elementos de uma divisão aerotransportadora e de uma brigada de combate para o Médio Oriente. A imprensa dos Estados Unidos havia anunciado que seriam entre 1.000 e 2.000 soldados. No entanto, as fontes que confirmaram o envio não deram detalhes sobre a quantidade do contingente. 273 milhões de crianças no mundo estão fora da escola. O dado consta do novo relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, divulgado hoje. São dados do relatório de monitorização da educação global sobre acesso e equidade. Estes indicam que em 6 crianças, pelo menos uma está fora da escola. O relatório sugere que aos 273 milhões de crianças devem somar-se 13 milhões nos 10 países mais afetados por conflitos. O relatório mostra a preocupação com o alcance do acesso universal à educação até 2030. Algo que não será possível, de acordo com dados do próprio documento, o que não significa que os países falharam. Segundo os responsáveis pelo estudo, o parecer foi partilhado pela Direção de Educação e Competências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que alegou terem sido definidas metas demasiado ambiciosas. Ao sustentar a sua posição, apontou dados que indicam que há muitos alunos nas escolas desde 2000. São hoje mais 204 milhões no ensino básico e mais 121 milhões no ensino secundário. Segundo o documento, nos últimos 25 anos, triplicaram os países onde passou a ser obrigatório estudar até o 12º ano. Apesar do número de pessoas fora do ensino, os investigadores indicam que desde 2015 as taxas de exclusão escolar começaram a abrandar em todas as regiões e citam países como Madagascar e Togo como exemplos na redução da exclusão de crianças no ensino em até 80% e Marrocos e Vietnã entre aqueles que diminuíram a taxa entre adolescentes e a Geórgia e a Turquia entre os jovens. 12 oficiais superiores da polícia na África do Sul foram detidos por alegado envolvimento em crimes de corrupção.
Os agentes foram detidos por investigadores anticorrupção, sob a acusação de corrupção e fraude. A Autoridade Nacional de Acusação informou que as 12 detenções estão relacionadas a um contrato para a prestação de serviços de saúde e bem-estar a agentes da polícia. As detenções ocorrem enquanto decorre o inquérito ordenado pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa sobre alegações de corrupção de alto nível na polícia sul-africana. Uma segunda investigação conduzida pelo Parlamento está também a analisar alegações de que oficiais superiores da polícia mantinham relações corruptas com supostos chefes do crime organizado e, em alguns casos, teriam recebido dinheiro destes em troca de favores. Causas comunitárias, iniciativas que fazem a diferença. Em destaque. É o Girassol Jornal, vem aí, meio geral tributária. Muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Simeão. É sempre um prazer estar aqui nesta magnífica casa. Está aí a chegar. Está aí a chegar o Grande Prémio já no próximo sábado. Pois, fatura premiada, Dr. Braça, mas olhamos aqui para o essencial. Portanto, estão a ser alcançados, do ponto de vista prático, os objetivos da fatura premiada? Perfeito. Antes, damos nota que o sorteio fatura premiada está inserido no decreto presidencial que aprovou o regime jurídico das faturas com o objetivo de elevar a consciência fiscal, reduzir os índices elevados de informalidade e garantir, portanto, que cada cidadão tenha um bom comportamento fiscal e exija sempre fatura no ato da compra de determinados bens. Portanto, este sorteio está discriminado em duas tipologias. Temos a seleção aleatória dos números de identificação fiscal constante na base de dados da Administração Geral Tributária e a outra tipologia que consiste, portanto, na seleção do cupão na sequência da submissão de determinadas faturas. Portanto, é uma forma de premiar o bom comportamento fiscal do cidadão. Perfeitamente. Portanto, nós estamos preocupados, como qualquer Estado. Regularmente temos descontinuados as receitas patrimoniais em detrimento das tributárias, que no fundo são foco para a sustentabilidade das finanças públicas e aqui garantir o estado fiscal, sendo de todo importante que os impostos passam a ser garante do bem-estar social. Para tal, é importante que todos exerçamos, digamos, o nosso direito de cidadania e, sendo partícipe, pedindo fatura, acabamos por congregar o bem comum. Entretanto, é através do website da Administração Geral Tributária, o www.agt.minfin.gov.au, onde qualquer fatura, não interessa de que tipologia for, deve ser submetido por qualquer contribuinte singular, residente em Angola, sendo nacional ou estrangeiro, que tenha idade igual ou superior a 18 anos, poderá regularmente submeter estas faturas. Submetendo as faturas, gera um cupão e no final de cada mês, em cadeia televisiva aqui nesta estação, portanto, o cupão vencedor ou o cupão resultante das caixas sorteadas é que será de facto o grande premiado. Sendo que os prémios semanais são resultante de seleção aleatória automática pela Administração Geral Tributária com base nos números de identificação fiscal constante na base de dados da Administração Geral Tributária. O nosso apelo enquanto AGT é que os contribuintes continuem a submeter as referidas faturas, garantam que a situação do imposto esteja regularizada, e aqui sobretudo o imposto predial e o imposto sobre os veículos motorizados. E o grande destaque, se permitir, é que, portanto, no próximo dia 28, a Administração Geral Tributária, no âmbito deste sorteio, vai sortear, digamos, uma residência totalmente mobilada com uma viatura familiar. Uma evolução nos prémios. É, de facto, uma evolução dos prémios. É a primeira vez que acontece um prémio do género. Perfeito. Nós temos já distribuído duas viaturas como subprémios, 2 viaturas top de gama. Entretanto, será de facto a primeira vez que
no âmbito da premiação trimestral, que será de facto sorteado uma residência acoplada a esta viatura familiar. Portanto, mais uma vez reiteramos aqui que este sorteio tem credibilidade e transparência pelo facto de ser supervisionada pelo Instituto de Supervisão de Jogos e uma das referências de que o sorteio é elegível é o facto de os técnicos da Administração Geral Tributária estarem inibidos a participar neste sorteio, bem como seus cônjuges e respectivos filhos. Ou seja, todas as garantias da transparência. Da transparência. Portanto, reiteramos mais uma vez que concorram, submetem cada vez mais fatura e o destaque aqui é que o vencedor deste prémio eventualmente não seja aquele que vai ganhar a residência, mas sim todos nós, pelo facto de garantirmos que no ato das nossas compras temos de facto as faturas em nossa posse e que elas são de facto submetidas ao website da Administração Geral Tributária. O facto do prémio do dia 28 ser, digamos assim, especial, não muda nada no processo de participação? Muda do ponto de vista técnico e garante para qualquer contribuinte, mas, no entanto, enquanto nós, cidadãos partícipes desta nação, é um exercício que deve ser constante e regular, portanto, pedir fatura, porque ele tem um efeito perverso. Repare, Simeão, que se nós efetuamos uma compra num estabelecimento comercial e não exigimos a fatura, eventualmente, nos termos da fraude e evasão fiscal, poderemos dar maior facilidades em que os rendimentos resultantes desta fatura não sejam canalizados nos cofres dos Estados na sequência do imposto que vai incidir sobre este rendimento. Entretanto, pedindo fatura, nós estamos a garantir que esta receita resultante da aquisição do bem vai concorrer para a tributação e a tributação tem um efeito recíproco em nossas vidas, pois garante a sustentabilidade das finanças públicas do nosso país. Portanto, esse sorteio é um sorteio de todos nós, angolanos, pois visa essencialmente garantir a conformação do sistema fiscal, redução dos índices de informalidade, mitigar a fraude e evasão fiscal e o topo e destaque é premiar aqueles que de facto têm regularmente bons comportamentos fiscais. Há uma evolução nos prémios, a tendência será essa, depois deste do dia 28? Perfeito. Vem... Sim, nós vamos garantir que nos próximos prémios mensais sejam de facto distribuídas viaturas com destaque em cada trimestre distribuímos a viatura mais uma residência totalmente mobilada. Portanto, mais do que um sonho é garantir que o progresso social exista no nosso país através do garante do bem comum com impacto nos tributos. Ora bem, doutor Braça, aguardamos então pelo sorteio do dia 28. Exato. Recordamos aqui que, portanto, no dia 28, pelas 21 horas, aqui nesta cadeia televisiva, nós vamos sortear uma residência totalmente mobilada com uma viatura familiar, digamos, sendo que o nosso apelo é que todos submetam as faturas, pois o sorteio é real e é para todos. Mais uma vez, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Sim, e até o dia 28. Exato. Assim a sua equipa, desejamos continuidade de bom trabalho. Obrigado e igualmente bom trabalho. E nós olhamos agora para o desporto. O novo selecionador dos Palancas Negras será conhecido nos próximos tempos. A promessa foi feita por Paulo Magués, o vice-presidente da FAF para o futebol, que falou à Rede Girassol nesta quarta-feira. De acordo com Paulo Magués, o convidado do programa Desporto na Rede, o órgão reitor do futebol angolano já tem identificado o novo líder da equipa técnica da seleção nacional e antes do mês de junho será apresentado, sem avançar o nome e a nacionalidade do novo técnico dos Palancas Negras. O vice-presidente da FAF garantiu que não será angolano. Eu consigo avançar que não será um treinador angolano a partida. Será um treinador estrangeiro, porque nós, angolano, não porque não pretendêssemos que fosse um angolano, mas a nossa possibilidade de escolha para os treinadores angolanos com condições, com habilitações para poderem treinar a seleção nacional é muito curta. Nós temos o professor Zé Camaral, que está a desenvolver
um trabalho espetacular a nível da direção técnica e temos o professor Miller Gomes. Dentre os dois teríamos que escolher um. Os outros estariam sempre nessa possibilidade ou impossibilidade por não terem a licença A ou a licença UEFA Pro. Então tivemos que ir para o mercado estrangeiro. Eu não consigo já dizer, nesta perspectiva, de que é um treinador do país Y ou país X, mas posso dizer que sim, o espaço já está muito mais curto. Paulo Magueijo avançou igualmente que em junho conta apresentar uma ótima seleção para os duelos amigáveis. Tentando aproveitar isto, que é o período de férias, a pré-época e a forma deles poderem se apresentar nos seus clubes, trazê-los para a seleção, acredito que não vão estar no pico da forma, mas vamos poder fazer então essa segunda data FIFA com o selecionador nacional, com os jogadores que pretendemos, com um leque muito bom. Aliás, nós até quando fazemos a tal escolha do selecionador nacional e queremos não só a pensar naquilo que é o gosto ou a vontade de quem está a dirigir a federação, mas na vontade dos jogadores, quem realmente tem capacidade ou vai orientar esse jogador. Porque deixa eu dizer, Bravo, é consensual que Angola tem um leque de jogadores de excelência. O homem de confiança do presidente Alves Simões frisou também que a FAF tentou fazer arranjos para os Palancas Negras jogarem na data FIFA, porém sem treinador seriam gastos desnecessários. Nós teríamos agora a data FIFA em março, claro, todos nós haveríamos de querer jogar, depois era uma seleção que seria convocada e a condição técnico pesa aí, claro, nós queremos. Se tivéssemos que ir buscar um técnico dentro da perspectiva de escolha de treinador imediato e que fosse satisfazer ou passarmos a mensagem que somos tão eficazes que num curto espaço de tempo trouxemos um selecionador nacional e apresentamos. Aí estaríamos a entrar outra vez naquele velho dilema. É adjunto, está a vir fazer currículo em Angola, não é um treinador com créditos e então por que não parar um pouco, como eu disse há pouco, e analisar realmente o que é que nós tínhamos depois da data FIFA. Angola está sem selecionadora há cerca de 3 meses e a última vez que jogou foi diante do Egito, empate a 0 na terceira e última partida do Grupo B do CAN 2025, disputada a 29 de dezembro. Na prova continental, o nosso país, sob comando do francês Patrice Bombele, foi eliminado na primeira fase. Lembro que no CAN 2023, no consulado do português Pedro Gonçalves, Angola chegou aos quartos de final, tendo perdido ante a Nigéria por 0-1. Mais um curto intervalo no Geração Jornal. Até já. Já de volta, o Conselho Superior da Magistratura Judicial manteve hoje a suspensão da atividade jurisdicional do magistrado Manuel Pereira da Silva, que exerce funções como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. A deliberação foi tomada durante a terceira sessão ordinária do plenário nos termos do artigo 184º da Constituição da República de Angola, conjugado com os números S, 1 e 2 do artigo 27º da Lei número 14/11 de 18 de março, segundo uma nota curricular implicando após a sua designação, a suspensão das funções judicativas, conforme estabelece a linha A do número 1 do artigo 7º da Lei número 12/12 de 13 de abril. O documento sublinha, igualmente, que o mandato de 5 anos do presidente do Conselho Nacional Eleitoral, resultante do concurso curricular, aprovado em março de 2025, permanece em curso. Manuel Pereira da Silva foi o candidato vencedor deste processo. Com esta deliberação, o Conselho Superior da Magistratura Judicial reitera a manutenção da Comissão de Serviço do Magistrado na CNE, onde continua a exercer o cargo de presidente, permanecendo suspenso do exercício da atividade jurisdicional durante a vigência do mandato. Lê-se na nota.
Falamos agora do comprometimento com as causas comunitárias e com o retrato do Centro Cultural Cacemba, localizado no bairro Caçaquel, do Lourenço, que tem vindo a transformar a vida de várias crianças em Luanda com a promoção da sua inclusão social através de aulas de canto, balé e ensino de línguas estrangeiras. O centro oferece novas oportunidades na perspectiva de garantir esperança para um futuro melhor. No bairro Caçaquel do Lourenço, na Rua 41, encontramos o Centro Cultural Cacemba Terra Preta. Aqui, os sonhos dos mais novos ganham forma e podem tornar-se realidade. Adriela Nunes, de 12 anos, residente nos Congoleses, percorre vários quilómetros todos os dias para aprender a tocar guitarra no centro. O sonho é tocar guitarra e de ser cantora. A casa que outrora pertenceu aos pais de Antônio Paciência transformou-se hoje num espaço que edifica vidas e permite a concretização de sonhos. Antônio conta como surgiu a iniciativa. A princípio, o espaço era a casa dos meus pais. Nós inicialmente começamos com os eventos só aqui nesse espaço onde nós estamos. Depois sentimos a necessidade de ter mais compartimentos e aí decidimos agregar a outra parte da casa para edificar o que temos aqui hoje. Uma ideia que tem feito a diferença na comunidade. Domingos Adão, morador da zona, elogia a iniciativa e declara que, apesar da idade, também frequenta o espaço para aprender a tocar guitarra. É um centro, pronto, apareceu quase do nada, mas acontece que ajuda a comunidade no aprendizado de várias coisas, já tira os meninos da delinquência. Quanto mais que eu trago um programa aqui para os mais velhos. Aliás, eu já aprendi guitarra há quase 50 anos, né, nos anos 70 e tal, mas estou a ver a possibilidade de vir e reaprender mais, porque as coisas estão modernizadas e aqui estou. O centro é de acesso gratuito e recebe diariamente mais de 50 crianças. Os mais novos aproveitam o espaço para estudar e desenvolver hábitos de leitura. O centro está aberto para visitas. Está aberto para quem quiser vir frequentar a biblioteca, está aberto para quem quiser vir encontrar um espaço para estudo, porque por conta daquilo que é a realidade do nosso bairro, nós não temos pontos como, por exemplo, um parque, onde eu posso sentar e ter uma leitura, fazer uma leitura cômoda, onde eu posso sentar, me preparar para estudar para a prova. Então, o espaço acaba por ser também essa infraestrutura que pode acomodar as pessoas. Mais do que um espaço de lazer, é também um ambiente de aprendizagem. De acordo com Antônio Paciência, as crianças têm a oportunidade de aprender diferentes expressões artísticas e linguísticas. Mais do que as várias expressões artísticas que são apresentadas aqui dentro, que estão disponíveis não só para os adultos, como também para as crianças, aqui também é um espaço onde há abertura para a expressão daquilo que se entende como cidadania. Então, há um leque de atividades ligadas a várias expressões, desde a literatura, a dança, o teatro, o audiovisual, o aprendizado para variadíssimas línguas, um espaço propício para a emancipação da mulher. Atualmente o centro conta com mais de 120 crianças inscritas no plano de estudo e 14 professores. O professor de canto Luís Muquende diz que é com orgulho que todos os dias ensina os mais novos. Muito prazeroso estar a partilhar momentos com os meninos e poder passar conhecimento para eles e saber de que de alguma forma eu também estou a impactar para o crescimento dos mesmos e ver a transformação deles faz claramente entendermos que é uma jornada muito desafiadora, é uma missão. Ora, informamos por hoje no Girassol Jornal, edição de quarta-feira, 25 de março de 2026. Encontro marcado para amanhã à mesma hora, 19h45. Votos de continuação de boa noite. Passe bem, estamos juntos.